Olá, estudante, aqui é o professor Mário, mais uma vez através da Central do Enem, e hoje para tratar de John Locke. Locke é considerado o fundador do liberalismo porque acredita que todo governo deriva de um pacto revogável entre os indivíduos que visa garantir o direito à propriedade, que significa direito à vida, direito à liberdade, direito à terra, direito a acumular riquezas e direito à herança. E Locke diz que os súditos podem revogar esse contrato a qualquer momento se o governante não cumprir a sua função, que é justamente de preservar o direito à propriedade, que é considerado por John Locke irrenunciável e inalienável. Beleza? John Locke vai escrever uma obra chamada Dois Tratados sobre o Governo, e no primeiro tratado ele vai fazer uma crítica a Robert Filmer, e no segundo ele vai fazer uma investigação sobre a origem, a extensão e a finalidade do governo civil. Vamos ao primeiro tratado. A crítica a Robert Filmer, que é considerado um pensador patriarcalista, que defende a seguinte ideia: Adão recebeu a autorização de Deus para governar sobre toda a terra, e este poder Adão passou ao seu filho primogênito, que por sua vez passou a seu filho primogênito, e assim foi sendo passado de geração em geração até chegar na atualidade, e que, portanto, os monarcas absolutistas têm o direito divino de governar, são os representantes legítimos de Adão. Logo, tem toda a autoridade e todos devem respeitar essa autoridade, porque foi Deus que concedeu lá ao seu primeiro filho, que seria Adão, e portanto ele trouxe de geração em geração até chegar a esta data, ok? E o que o Locke vai dizer, velho, não tem como saber quem é de fato o herdeiro desse poder. Por quê? Não sabemos quem são os descendentes, os primogênitos, melhor dizendo, de Adão. Logo, meu filho, como é que eu vou saber que este monarca representa a autoridade de Deus concedida a Adão e não o outro? Não tem como saber, são vários monarcas, são vários governos. Não dá para utilizar isso como parâmetro. E Locke vai dizer que isso é apenas uma desculpa esfarrapada para justificar as monarquias absolutistas, certo? E, é claro, John Locke, após ridicularizar bastante Robert Filmer no primeiro tratado, dissolver essa ideia de governo herdado, governo natural, né? Herdado essa autoridade do próprio Deus, ele vai investigar sobre um pouco mais o que é o poder político, certo? Ele vai definir poder no segundo tratado como o direito de editar leis que visam garantir e regulamentar o direito à propriedade, a preservar o direito à vida, o direito à liberdade, o direito aos bens e às posses, que são direitos legítimos e inalienáveis que nos pertencem desde o nascimento e desde a vida antes da vida política ou da vida social, beleza? Mas antes de investigar melhor sobre o governo civil, sobre o poder político, ele vai investigar a condição inicial do ser humano, vai dizer como o homem vivia antes da sociedade política. Locke vai chegar à seguinte conclusão: os homens viviam juntos, segundo a razão, certo? Ou seja, estes homens viviam guiados pelo direito natural e pela sua racionalidade. Tinha uma sociabilidade entre eles, mas não havia uma autoridade que pudesse e tivesse, aliás, a autoridade de julgar entre eles. Não havia um poder comum, não havia um juiz, logo o homem no estado de natureza seria juiz nas suas próprias causas. Isso é que define o estado de natureza em John Locke. Quando não há um juiz comum que tenha autoridade sobre todos os homens de julgar o que é certo, o que é errado, e ficando esta autoridade com os homens, certo? Eu julgo o que é certo, o que é errado a partir do direito natural, a partir do discernimento do que é o bem e do que é o mal, que está relacionado à minha racionalidade, beleza? Então, o que o Locke vai dizer?
que no estado de natureza, o homem está em plena sociabilidade com o outro, guiado pelo direito natural, que esse direito diz o seguinte, que todos devem proteger a si mesmo e toda a humanidade. Ou seja, os direitos naturais é um conjunto de orientações para a conduta do ser humano que visa a preservação de si e do outro, e que deve garantir ao outro o direito à propriedade, assim como eu tenho esse direito, certo? Porque são direitos invioláveis. Qualquer homem que violar esse direito é considerado um irracional, porque não obedeceu o direito natural que todos orientam, que dita as regras de como eu devo agir. E a principal regra é proteger a minha vida e proteger a vida e o direito de outras pessoas. Beleza? Qualquer um que viola a lei natural pode ser punido por outro homem que tem o bom senso e a racionalidade manifesta e que pode punir este homem de forma proporcional ao dano causado. Beleza? E John Locke também vai investigar um pouco sobre o direito à propriedade no sentido estrito. Porque existem dois sentidos de propriedade em John Locke. O primeiro eu já falei para vocês que é direito à vida, direito à liberdade, direito à terra, direito a acumular bens, direito à herança, que é na extensão geral, beleza? Mas também tem um direito à propriedade no sentido estrito, que é aquele que deriva do seu esforço, do seu trabalho, do seu labor. Ou seja, propriedade no sentido de bens, de posses, são propriedades que você tem porque você se esforçou para adquirir. Isso é, no estado de natureza, o que define o que é meu é o meu trabalho. Ou seja, ali tem uma árvore que pertence a todos. A natureza dá a todos as mesmas possibilidades. Aquela árvore de maçã ali pertence a todo mundo. Mas eu, com o esforço que vou fazer, ao apanhar essas maçãs e colocar dentro do meu cesto, quer dizer que este cesto de maçã aqui, né, essas maçãs que estão aqui dentro, são minhas e ninguém pode pegar. Por quê? Porque ninguém pode violar o direito à propriedade de ninguém. O que me pertence, ninguém pode tomar. Porque se alguém me tomar, ele está instaurando um estado de guerra contra mim. Ou seja, ele está declarando guerra, está declarando conflito, ele quer brigar, ele quer sair para porrada. Porque ele está violando, ele deve ser punido também por isso, por ter violado o meu direito de propriedade sobre aquilo que eu adquiro pelo meu esforço. Tá certo? Então, o primeiro sentido de propriedade é tudo aquilo que o homem pode adquirir através do seu trabalho e pode, é claro, nesse sentido, consumir antes de estragar. Tudo que o homem faz em uma área de terra, por exemplo, ele vai arar, ele vai plantar, o fruto que der dessa plantação, tudo que ele puder pegar e consumir pertence a ele, antes de perecer. Certo? O excedente dessa produção, o que o homem vai fazer? Ele vai trocar. Eu só planto maçã, eu quero comer também pêssego. O que eu vou fazer? Eu vou ali com o meu vizinho que planta pêssego e troco com ele. Então tem uma espécie de comércio chamado escambo. E desta forma, forma-se o direito à propriedade. O que me pertence é o fruto do meu trabalho, o que te pertence é o fruto do seu trabalho. Nós podemos fazer um sistema de troca sobre o que eu produzo e o que você produz. Ocorre que é um acúmulo de propriedade muito limitado. Só que este escambo, esse comércio de troca, ele vai evoluir. E quando ele evolui, com ele surge a moeda. E a moeda vai trazer um valor simbólico sobre aquilo que eu produzo. E vai ser a invenção do dinheiro, a monetarização da propriedade, é que vai gerar o acúmulo excessivo de propriedade na mão de poucos. Por quê? Porque poucas pessoas gostam de trabalhar, poucas pessoas se esforçam e se empenham para acumular propriedades. E o dinheiro não perece, a moeda não perece. Isso vai permitir a alguns homens laboriosos a acumular muito mais bens, muito mais propriedade, muito mais riquezas, ao passo que outras pessoas ficarão
pelo seu espírito de indolência, esperando somente o que a natureza pode oferecer, tem o espírito de coletor, tem o espírito de pobre, né? Que é pobre considerado por Locke é o homem preguiçoso. Ou seja, são homens preguiçosos que não gostam de trabalhar, vão ficando para trás, vão ficando cada vez mais distante de ter algum bem, alguma propriedade. Isso vai fazer com que surja desigualdade entre os homens. E essa desigualdade não é culpa de quem trabalha, mas culpa daquelas pessoas que tinham as mesmas possibilidades, mas escolheram não se esforçar e, portanto, estão aí nessa condição de pobreza, de degradação moral, de ausência de graça divina. Afinal de contas, essa era a visão do pobre no contexto de John Locke, ali pelos puritanos, que acreditavam que aqueles que não têm propriedade, não têm riqueza, são pessoas que são condenadas, né, que são pecadoras e que não têm a graça divina e que, portanto, podem sofrer sem nenhum problema, e você não precisa se culpar pela pobreza de outras pessoas. Então, o que gera essa acumulação de riquezas, pessoal? Gera o estado de guerra. Porque os homens viviam pacificamente orientados pela razão, orientados pelo direito natural. Só que chega ao ponto de acúmulo de propriedade que aquelas pessoas que não têm começam a invadir a propriedade de outras. E essas invasões, elas violam o direito natural. Qualquer violação do direito natural é passível de punição. Só que muitos conflitos vão surgindo e vai ficar muito difícil dos homens administrarem a justiça do direito natural sobre esses homens invasores, né, que estão instaurando um estado de inimizade, de conflito, de caos social, digamos assim, certo? Ou seja, esse processo de inimizade precisa acabar. E os homens resolvem, então, segundo John Locke, pactuar a sociedade civil e a sociedade política justamente para fugir desse conflito social e principalmente para que haja uma autoridade comum sobre todos que seja capaz de garantir o direito à propriedade, né, através das leis que ele vai elaborar para proteger a propriedade, e também seja capaz de ter força suficiente para punir as pessoas que tentam violar o direito dessas pessoas, e também vai ser uma autoridade mediadora quando houver o conflito entre duas pessoas. E vai dizer quem tem o direito e quem não tem o direito, tá certo? Ou seja, o Estado vai ser um mediador e vai ser aquele que vai preservar o direito à propriedade, certo? Esta é a razão pela qual os homens desistem do estado de natureza em John Locke, justamente porque depois do acúmulo de propriedade surgiu a desigualdade entre os homens e foi necessário o pacto social. Foi necessário abrir mão do governo da justiça por si mesmo, ou seja, ser juiz nas suas próprias causas, e autorizar outra pessoa ou outras pessoas a fazerem isso por você, instituindo assim um Estado um Estado legal, ou seja, um Estado regido por leis positivas. Leis que são baseadas no estado ali no direito natural, mas que tem uma autoridade, que tem uma força capaz de cumprir, de executar essas leis, tá certo? Os pobres, aqueles que violam o direito de outras pessoas, serão punidos, serão presos.